Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar mais um vídeo a respeito do nosso tema que é gestão empresarial. A gente, para quem não sabe, a gente está gravando diversos vídeos ao longo desse ano de 2019. Cada dia da semana eu vou falar sobre um determinado tema e hoje a gente vai falar para vocês a respeito da gestão empresarial. Uh, o principal erro que acontece dentro da maioria das empresas do Brasil, eu digo isso porque eu sou consultor empresarial, atendo todos os dias muitas pessoas que me procurando, querendo resolver algum problema dentro da própria empresa. Né? Pessoas que às vezes estão abrindo o próprio negócio, pessoas que acabaram de sair da faculdade, querem começar a trabalhar, pessoas que estão montando o seu primeiro negócio ou que já tem um negócio, às vezes empresas familiares, o negócio caiu no colo do filho, ele precisa resolver, precisa gerir. E um erro mais comum, até mesmo é índice do Sebrae, né, do índice do número de pessoas, de empresas que fecha diariamente, né, 90%, eu acho que é 80% das empresas que abrem no Brasil não conseguem chegar ao seu segundo ano, elas fecham antes do seu segundo ano, 80% das empresas abertas no Brasil, tá? Então, grande parte desses erros acontece por pessoas que não conseguem entender a diferença entre pessoa jurídica e pessoa física. Primeiro entendimento é esse, para você poder ter a empresa, para você poder gerir corretamente a empresa. Você tem uma pessoa que é você e você tem sua conta de água, luz, telefone, aluguel, celular, combustível, carro, escola dos filhos, sua alimentação. Isso é uma conta da sua pessoa física. Você gasta isso, você tem essas contas, você tem esses compromissos. A sua empresa não tem nada a ver com esses custos. A sua empresa ela paga o aluguel dela, ela paga os custos dos funcionários dela, ela paga a energia dela, o escritório dela, contabilidade, impostos. Então a empresa tem uns custos dela e você, por mais que você seja sócio, que você seja dono, mas você tem que ter as suas contas separadas. Você nunca pode misturar a conta da pessoa jurídica, seu CNPJ, com a conta pessoa física. Mesmo que às vezes você tenha uma empresa informal, você é autônomo, você não tem uma empresa aberta, você não tem uma MEI, você simplesmente tem a sua empresa e você tem a sua casa, você confunde as duas coisas. E isso é um grande problema. Independente da sua profissão, independente do seu trabalho, você tem que entender que tudo aquilo que você gera de renda no seu trabalho, ele tem que ter um fluxo de caixa. Se você não sabe o que é fluxo de caixa, veja aqui em cima, vou deixar o link do nosso outro vídeo explicando para vocês o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o acompanhamento de entrada e saída, movimentação financeira da sua empresa ou da sua pessoa física. Ou seja, você tem que deixar o fluxo de caixa da sua pessoa jurídica, da sua empresa, e um fluxo de caixa da sua pessoa física, que é você, tá? Você nunca pode confundir os dois. O que é conta de um é de um, o que é conta do outro é de outro. Se você vai lá e você mora numa casa, você tem aluguel, água, todas as suas contas, o custo para pagar todas as suas contas seja R$ 1.000, então você tem que receber um prolabore, né, que é o seu recebimento do seu salário referente à sua empresa. Tá? Mas não é todo o rendimento da empresa é o seu salário, não é assim que calcula. Você tem que ter o valor do seu prolabore, que é referente aos seus custos de manutenção da sua pessoa física, tá? E você tem que ter o recebimento faturamento bruto, que é o faturamento da sua empresa. Aquele é um faturamento, o seu faturamento é outro faturamento. Se você recebe, se a sua empresa deu lucros, que seja, recebeu tanto dinheiro que deu para pagar o seu valor de prolabore, que deve ser um valor fixo, tá? E ainda sobrou dinheiro, então a sua empresa ela gerou lucros. Esse lucro, como você é dono da empresa, esse lucro é seu também, mas ele deve ser dividido. E esse lucro ele tem que ter um percentual que deve ser reinvestido na própria empresa. Outro percentual você tem que investir na parte de marketing. Outro percentual você vai investir na parte de crescimento, ou investimentos na parte de equipamentos. Você vai reinvestir dentro da própria empresa. E um percentual do lucro você pode sim pegar para você e fazer o uso como você achar melhor. Mas você precisa ter as contas separadas. Porque se você confundir, você não vai conseguir ter sucesso na sua empresa, você não vai conseguir prosperar. Você começa a ficar encontrando gastos cada vez maiores para algo que não é seu, que é para sua empresa. Se você colocar a escola do seu filho para a sua empresa pagar, ela não vai conseguir gerar. Você vai achar que a sua empresa está dando prejuízo, às vezes não, às vezes ela dá lucro. É você que dá prejuízo para a sua empresa, tá? Eu sei que é um pouquinho complexo esse entendimento de falar, poxa, Arthur, mas eu sou empresa, eu tenho empresa e eu que trabalho na empresa, não tenho funcionário, não tenho prédio, não tenho nada, sou apenas prestador de serviço.
Eu entendo isso, tá? Mas você tem que perceber que o que gera renda é a empresa e não você. Você recebe um percentual da renda da sua empresa. Se você é a sua própria empresa, você tem que dividir esse caixa. Só assim você vai conseguir crescer e prosperar. Se você tem dúvidas ainda como você vai fazer isso, deixa aqui nos comentários que você tem dúvida, qual é a sua dificuldade para entender, fazer essa diferenciação entre em pessoa física e pessoa jurídica, que eu tento gravar um outro vídeo um pouco mais detalhado, ou mesmo explicando pela tela do meu computador para tentar mostrar para vocês como é que você faz essa diferenciação, como é que você faz essa diferenciação, como é que você vai fazer essa divisão dessas questões. O ponto principal desse vídeo é você entender que pessoa jurídica, a sua empresa, ela tem que ter os custos dela, todos os custos que são provenientes da realização do serviço. Então vamos colocar que você tem uma empresa você é jardineiro e você tem uma empresa de jardinagem. Então, mesmo que você não tenha uma empresa aberta, um CNPJ aberto, você tem que entender que a pessoa quando te contrata, você é o jardineiro, você não é a empresa de jardinagem. Então a pessoa vai te contratar para fazer um jardim. Olha, eu quero que você vá lá e faça um jardim para mim. Você fala assim, ó, beleza, o jardim vai ficar R$500. Quem fez o jardim foi você, mas através da empresa. Ou seja, os R$500 entram para o caixa da empresa. Você, como jardineiro, você vai receber uma parte desses R$500, mas nunca vai receber tudo, tá? Porque quando essa empresa precisar comprar, por exemplo, uma nova tesoura, vai precisar comprar uma nova máquina, uma máquina de cortar a grama, de cortar não sei o que, ou uma tesoura para fazer poda e tal, vai precisar comprar novas mudas e tal. É a empresa que precisa comprar, não é você, jardineiro. Você não precisa comprar tesourão, você não precisa comprar máquina, você não precisa comprar nada, você apenas vai prestar o seu serviço. A empresa de jardinagem é que precisa ter esses equipamentos. Assim como quando você vai pagar a escola do seu filho, é você que tem filho, você que vai pagar a escola do seu filho, você que vai fazer compras lá, uma carne, fazer um churrasco, uma cerveja, você que vai fazer um evento, você que vai viajar e não a empresa de jardinagem. A empresa de jardinagem não precisa pagar a escola de filho, não precisa pagar a churrasco, não precisa pagar a viagem, certo? Então, por isso que os valores têm que ser separados, porque a empresa tem que gerar lucros para que ela possa fazer os investimentos em cima do que é o serviço dela e você recebe uma parte dos lucros dessa empresa. Então, vamos colocar que você queira expandir o seu negócio e você queira contratar um outro jardineiro. Quanto esse jardineiro cobraria para trabalhar para você, vamos supor, um mês fechado? Ah, vamos colocar, para fazer números redondos, vamos colocar que o seu jardineiro cobraria R$1.000 para fazer o trabalho semelhante a seu, para fazer exatamente o seu trabalho nessa empresa. Ou seja, sem você trabalhar, uma outra pessoa trabalhando por você, você vai ter que pagar R$1.000 de salário para essa pessoa trabalhar para você manter essa empresa de jardinagem funcionando. Então, teoricamente, esse é o seu prolabore. Você tem que receber um valor semelhante ao que equivale o seu serviço no mercado. Mas não todo o valor que você fizer de jardinagem, que você fizer no seu serviço, vai ser seu salário. Não, isso é entrada para o fluxo de caixa da empresa. E você, no final do mês, você recebe um percentual daquele valor. Por isso que é importante você saber definir o seu prolabore. Se você não sabe definir o seu prolabore, não sabe como definir qual valor vai ser o seu prolabore, ou nem sabe o que é um prolabore, deixa no comentário, não sei o que é prolabore. Que aí eu gravo um outro vídeo definindo. Na verdade, já até tem um vídeo gravado no nosso canal falando sobre como você define o valor do prolabore, como é o prolabore, o que é um prolabore. Então assista no nosso canal aí o vídeo que a gente fala sobre esse tema. E se você tiver ainda dúvidas, eu gravo um outro vídeo explicando com mais detalhes isso. Mas o ideal é você, como dono de uma empresa, você tenha um prolabore e é com o seu prolabore que você tem que viver e pagar as suas contas. A empresa, ela tem que gerar lucros para ela manter um capital de lucro, para ela poder reinvestir e crescer, ou mesmo fazer um capital de reserva para ela evitar uma eventual crise. Vamos colocar que você tem muito jardim para você fazer durante esses meses, mas vai chegar um período, sei lá, deve ter uma época de sazonalidade, onde as pessoas não querem fazer o jardim, ou não precisa fazer o jardim, algo assim. E aí, como você vai fazer? Se você baixou o seu movimento, você precisa se manter trabalhando. Se você não tem um prolabore definido, você baixa a sua qualidade de vida como um todo. Agora, quando você mantém os seus ganhos sempre em cima do prolabore e não em cima do faturamento total da empresa, você não vai modificar, você sempre vai se manter daquela forma.
A gente tem outros vídeos falando também sobre esse tema, inclusive que eu sempre oriento. Você sempre precisa gastar menos do que você ganha, né? Não ao contrário, não ganhar mais do que você gasta. Você precisa gastar menos do que você ganha. E lógico, à medida que você for crescendo, prosperando, você tende a ir buscando cada vez maiores ganhos, mas sempre investindo e reinvestindo. Certo, pessoal? Mas isso vai ser tema para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sei que de certa forma ficou um pouco confuso. Se você não entendeu nada, deixa aqui embaixo, não entendi nada. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para mim saber que você gostou e para ajudar a gente a crescer dentro do YouTube e o YouTube indicar os nossos vídeos para outras pessoas. Tá bom, pessoal? Obrigado, vejo vocês no próximo vídeo.